Fala galera, beleza? Me chamo Anderson Costa e no vídeo de hoje vou falar para vocês as 3 leis que regem o mercado. A primeira é de oferta e demanda, a segunda é da causa e efeito e a terceira é do esforço versus resultado. E nisso tudo eu vou te mostrar no final do vídeo como você aplica elas na prática, como você vai analisar isso dentro do gráfico. Então fica comigo após a vinheta. Agora aqui na telinha, como vocês podem ver, já estou com a primeira aqui, né, que é a oferta versus demanda. E o que é isso? Gente, para explicar mais fácil, todo economista sabe que quando há uma oferta muito grande sobre algum produto, o preço tende a cair. Então ela é inversamente oposta, né? Se existe uma grande demanda, existe muita gente querendo comprar o preço, né? O preço sobe. Ok? Então, primeiramente, você tem que entender isso, e isso é uma grande lei. E só acontece um movimento quando há uma urgência e um desequilíbrio entre elas, as ambas partes. Por quê? Caso haja um equilíbrio, se tiver muita gente querendo vender e muita gente querendo comprar, o preço não anda, ele fica parado. O preço se movimenta por urgência, quando há alguma coisa no mercado, que aí já gera uma urgência de otimismo, né? Então a galera vai comprar. E isso há um desequilíbrio e a oferta não consegue parar os preços, e o preço se desloca para cima. O contrário também é verdade. Caso haja um pessimismo, né, a gente vê muita gente vendendo e há uma urgência em vender, a demanda não dá conta e o preço despenca. E isso gera o quê? Um pessimismo, né? Um pessimismo. Então a gente tem isso, e tudo isso aqui que eu estou falando para vocês vai gerar uma coisa muito importante, que é o CM. O que é o CM? É o sentimento de mercado. Graças ao desequilíbrio, a gente vai ter o sentimento de mercado, é onde a gente vai entender o que é que o player quer fazer, tá? Mas antes disso aqui, a gente vai para um ponto muito importante, que agora é a causa versus efeito. Agora aqui na causa versus efeito, como vocês podem ver, né? A gente dita que a causa sempre é a lateralização e é sempre uma manipulação. Então sempre há uma manipulação. Quando você vê uma lateralização no mercado, tem alguém montando uma posição, né? Que é a montagem de posição, o MP, montagem de posição. E como vocês podem ver, há muita busca de liquidez, ó, aqui, ó, em cima, busca por liquidez, e ele não consegue levar o preço daqui. Por quê? Porque tem um vendedor montando uma posição aqui. E aí ele vem aqui embaixo, mas ele também não deixa o preço cair. Ele consegue botar o preço de novo para dentro dessa região, onde ele manipula o preço até que ele enche o carrinho de posição, então ele está bem carregado, né? E aí ele solta o preço, forcinha, né? O preço cair, e aí, ó, o preço desmancha. E o efeito é o quê? É a tendência. Quando o preço já está realmente ali abaixo daquela região onde foi montada a posição, e o preço dá uma continuidade, né? E aqui vocês podem ver, é feito outra causa. Aqui já é uma outra causa. Ele para o preço, lateraliza para depois soltar o preço numa continuidade. Então, como é que a gente identifica isso? É onde entra a terceira lei, que é a lei de esforço versus resultado, onde a demanda entendeu que não tem como parar a oferta, nesse caso aqui, né? E do mesmo jeito é aqui, quando a oferta entende que não tem como parar a demanda e o preço sobe, quando há o desequilíbrio entre ambas partes. É uma balança. Sempre a gente tem que pensar que é uma balança. O que é que a gente vai primeiramente analisar? A gente tem um indicador chamado volume, e nele a gente identifica a intenção do player. Porque se há um grande volume naquela spread de preço, que a gente chama de spread, né? Se há uma grande movimentação para cima, aqui a gente está usando um exemplo de compra, né? Para cima, com um grande volume, como vocês podem ver aqui, ó, há um grande volume, esse preço está confluente com o volume, está confluente com o preço, porque se andou muito, teve um grande volume. Ok, a anomalia acontece quando há um desequilíbrio disso. Como assim? Por exemplo, há um baixo volume para um grande spread. E a gente olhando mais detalhadamente, mais tecnicamente, a gente vai entrar no conceito de liquidez versus volatilidade. A liquidez, ela é gerada por quem quer comprar ou quem quer vender. Então é o player que está querendo comprar, o player que está querendo vender. E a volatilidade vai se dar inversamente oposta à liquidez, porque se tiver muita liquidez, há uma baixa volatilidade, há uma pouca volatilidade. Se existe uma baixa liquidez, existe pouca liquidez, então a volatilidade ela vai aumentar. É simples assim. Então,
Quando há uma baixa liquidez, a volatilidade aumenta, o spread anda mais e ele não precisa gastar tanta força. Então a gente chama isso de anomalia. Teve gente que não estava interessada em frear o preço. Agora, quando a gente olha nesse outro exemplo aqui, que a gente vê um spread pequeno, não andou quase nada e teve um grande volume, opa, alguém gastou muito dinheiro tentando levar esse preço, só que a liquidez aqui em cima, a liquidez do vendedor, estava muito grande. Então tinha realmente alguém querendo frear o preço aqui, ó, determinado em não deixar o preço passar. Agora a confluência também acontece, que é quando há pouco volume e um pouco spread. Então se o spread também é pequeno, né, o spread está confluente, tá ok? Então a gente vai agora para a parte mais avançada de leitura de volume e preço. Agora aqui na leitura de volume x-preço, a gente está vendo aqui um movimento, né, confluente, subindo aqui, ó, com preço crescente, cada vez mais crescente. Há grande chance de, mesmo se ele der um pullback, ele continuar, a depender do volume do pullback, óbvio, né? Mas a gente entra nesses movimentos já com uma convicção que esse preço vai andar, porque ele tá confluente com o movimento, ele tem força, isso significa que tem força. A gente entra nisso aqui, um tão chamado de VEC, né? O volume versus preço, a análise de volume versus preço. Exemplo aqui, tem um preço subindo e o volume está caindo. Então, nas duas, há um sentimento diferente de mercado. Há uma análise diferente quando a gente fala de volume x-preço. O que significa aqui do outro lado, nesse outro exemplo, que quando a gente vê um preço subindo e a gente está posicionado e esse preço está com baixo volume, então a gente já fica de orelha em pé, por assim dizer, já fica observando que esse preço ele vai fazer um movimento de baixa, um pullback, porque é como se fosse um carro na ladeira. Se ele estiver subindo e no meio da ladeira, imagina que esse carro não tem freio e no meio da ladeira acaba a gasolina, então ele vai o quê? Voltar de ré, não tem para onde. Se acabou a gasolina, acabou a força do carro ali, naquele movimento ele vai voltar para trás. Então a gente, quando observa isso, esse movimento no preço, quando a gente faz essa análise, que a gente observa isso, a gente já sabe que o preço tende a não continuar aquele movimento, que já está no fim daquele movimento. Então eu vou levar vocês agora para o gráfico, onde eu vou mostrar para vocês isso acontecendo na prática. Agora aqui na prática, como vocês podem ver, a gente tem aqui as 3 leis em ação. A primeira é a oferta versus demanda, né? Quando há um equilíbrio entre oferta e demanda, acontece do preço não sair do lugar, a lateralização. A gente conhece também como a causa sendo montada. Aqui vinha de um movimento de alta, aonde existia muita gente querendo comprar ainda esse preço, com otimismo, né? Quando há muita gente querendo comprar. Só que já tinha alguém, olhando aqui o próprio preço, existe alguém, ó, por várias vezes defendendo esse topo. Então tinha alguém querendo vender. Então entra a segunda lei, a causa versus efeito, né? E você pode ver que aqui já há uma montagem de posição, aonde ele manipula o preço e faz com que o preço pare ali naquele momento, porque nesse momento ele já está querendo vender, não continuar mais com aquele movimento de alta. Então a gente vê aqui o efeito acontecendo na prática. E a gente entra aqui também com a terceira lei, que é a lei de esforço versus resultado. Então, o esforço versus resultado é o quê? É quando a gente olha e observa a manipulação, ó, de muitas vezes ele parar o preço aqui e até o volume tentar, ó, aumentar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui você já percebe, ó, nesse pullback aqui também, você já percebe que há um aumento de volume e quando ele tenta a última vez romper aqui o topo, você já vê que não tem interesse mais, já não tem mais interesse. E o que acontece depois, vê um pullback aqui, ó, ele rompe o fundo, esse fundinho, e dá continuidade. Aqui acontece a mesma coisa. Você pode ver que ele estava vindo numa tendência de baixa, e quando ele chega nesse fundo, ele aumenta o volume, mas também aqui já tem, aqui já tem um pullback bonitinho, baixo volume. Quando ele tenta de novo, a gente entra no outro conceito que é chamado de absorção. Você pode observar que tem uma absorção ao aumento de volume, ó. Ele renova fundo, renova aqui a força do movimento, ok. Só que aqui o spread já é menor, né? Ó, daqui para cá a diferença já é menor. Porém, a gente vê aqui que
há uma grande absorção nesse movimento. E aí você vai esperar, porque você não vai adivinhar, né, que esse preço pode ou não continuar, ele pode muito bem continuar o movimento dele, porque ele mostrou que tem interesse em continuar, só que você vai observar quando ele voltar de novo naquela região. E o que foi que aconteceu quando ele voltou de novo na região? Ó, ele fez isso aqui para tentar levar esse fundo, você observa que não tem mais interesse, já não tem mais interesse. Então, aqui, a demanda já mostrou, né? Quem estava comprando, o comprador já demonstrou que não ia deixar esse preço mais voltar e que também a oferta já não tinha mais interesse. Então a grande verdade é que a oferta já demonstrou que não tinha mais interesse em continuar o movimento. E aí o preço toca de alta. Então essa é a análise que eu quero deixar para vocês hoje, de quando vocês entrarem no gráfico, você observar essa leitura, observar os fundos e o volume em relação aos fundos e nas tentativas de renovar fundo. É muito interessante você observar isso, nas tentativas de renovar os fundos e nos pullbacks. E então essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário maroto aí pra gente também, tá? Me chamo Anderson Costa, eu vou deixar para vocês aqui em cima o Instagram para vocês seguir lá. Lá eu posto diariamente meus stories, lá eu boto, né, o meu diário de trade, onde eu mostro realmente realizando as operações. Eu sou operador do mercado americano. E é isso. Muito obrigado. Fique com Deus. Valeu.